Olá! Hoje temos para vocês, caros estudantes, uma questão muito interessante do Enem que abrange vários nomes importantes da história, ligados à questão da astronomia. O homem sempre olhou para os céus e tentou entender o mecanismo celeste do movimento dos planetas, dos cometas, etc. E é um assunto que tem muita chance de cair. Vamos à questão? Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, século II, afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo. Então, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolve de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, então vamos parar por aqui para tentar entender Ptolomeu. Professor Santana, Ptolomeu diz assim: a Terra é o centro do universo. De fato, se nós olharmos, nós vemos que o Sol gira em torno da Terra. É verdadeiro isso, professor Santana? Quando a gente trabalha a astronomia, a gente tem que lembrar o seguinte, tudo ligado às leis físicas, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, se a gente for considerar esse primeiro ponto aí do Ptolomeu, de que a Terra era o centro do universo, a Terra teria que ter uma massa muito grande para atrair tudo aquilo em torno, porque a massa maior atrai a massa menor. Exatamente, força da gravidade. Então, quer dizer, a gente começa a entender a astronomia a partir disso. A massa da Terra era maior ou menor? Muito menor. Muito menor, mas eles consideravam e achavam que era a Terra. Então, achar era um achismo. Achismo, cai nisso aí, né? Mas, Santana, aqui diz o seguinte, na sequência, que somente no século XVI é que apareceu Copérnico para dizer que não era bem assim. Não é? O Copérnico, mais à frente, no século XVI, ele começa a enxergar não mais a teoria geocêntrica, mas ele já começa a enxergar o Sol, né, como centro do universo. Também errado também. Também errado. Também errado. Olha lá. E mantém essas órbitas circulares, né? Certo. Mas daí o que vai acontecer? Vai aparecer uma terceira que vai falar, vamos fazer pesquisa, vamos fazer ciência. Porque esses caras deram uma contribuição grande, né, para a astronomia. Mas chega um momento que só achar não adianta, tem que provar. É quando aparece essa terceira figura aí, né, João? Exatamente. Vamos continuar a leitura. Aqui dizia que Ptolomeu fez os seus avanços, mas Copérnico, no século XVI, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra e a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Kepler, século XVII, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita era elíptica. O que é uma órbita elíptica? É uma órbita que tem dois centros e o Sol ocupa um destes dois centros. Num círculo, você faz um círculo com apenas um centro. Isso. E a elipse tem necessariamente que ter dois. E como é que ele descobriu isso? Primeiro, coletando dados durante 30 anos, analisando esses dados, fazendo cálculos. Ele era matemático e ele descobriu que não era circular. Kepler simplesmente descobriu as leis da mecânica celeste. Detalhe, Kepler achava, antes de ter calculado, ele achava que os planetas faziam órbitas perfeitas, ou seja, circulares. Ele, como matemático, achava lindo um círculo, uma figura geométrica perfeita. Mas não era nada disso. Só que ele publicou aquilo que ele descobriu, não aquilo que ele achava. E esta é a diferença entre ciência e o restante do pensamento.
Por que as ideias de Ptolomeu ficaram tanto tempo em voga, como se fosse verdade? Porque a autoridade disse que era assim. Então, antigamente, prevalecia o que a autoridade dizia. Neste caso, a igreja. A igreja dizia, Ptolomeu está certo. Mas não estava certo. Então apareceram os outros que duvidaram. Detalhe, muitas pessoas que duvidaram da autoridade pagaram alto preço. Foram para a fogueira ou foram presas. Como o caso de Galileu Galilei. Galileu está na mesma época de Kepler. E ele fez mais. Ele construiu instrumentos. Então a ciência se baseia em dados e se baseia em instrumentos. Em coleta de dados, em análise. Não eu acho ou deixo de achar. Não é questão de opinião. A ciência busca uma coisa, a verdade. Somente isso. Então, só complementando isso, quando a gente fala na ciência, para a gente chegar hoje, por exemplo, à teoria da grande explosão, hoje que a gente considera a origem do universo, teve que ter muita pesquisa e muito instrumento. Muito instrumento. Né? Hoje, por exemplo, você vê que constantemente, 24 horas, os caras ficam em observatórios astronômicos vendo a movimentação. Mas tudo isso exige a pesquisa, aquilo que você falou. Ciência é pesquisa. Para pesquisar, tem que colocar instrumentos à disposição. É quando os astrônomos se utilizam disso, né? Hoje, além de telescópios, temos radiotelescópios, satélites observando, telescópios no espaço e assim por diante. Mas muita gente influenciada por programas, por mídia, por etc., ainda acredita em astrologia. Nada a ver. A ciência é astronomia. Não confunda, por favor. Inclusive, vale isso aí para a redação, porque tem gente que às vezes vai falar de uma coisa numa redação, em vez de falar astronomia, usa astrologia. Então, atentem bem, astrologia e astronomia. Estamos falando de astronomia, de ciência, né? E aí nós temos uma resposta interessante ali, né? Temos. Que fala do Kepler, né? Exatamente. A melhor resposta, considerando tudo isso, é Kepler apresentou uma teoria científica, o que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Esse é o outro lado da ciência. Não basta o cientista dizer, ele prova, e tem que dizer como provou, para que venham outros e também confirmem aquelas provas. Ou criem mais provas ainda e possam generalizar. Por que generalizar? Porque Kepler estudou o planeta Marte, mas serviu para os demais planetas. Naquela época só se conheciam 5 planetas. Valeu para os outros também. Ok? E você vê que puxando essa parte, João, se você for jogar para a história, você falou século II ao século XVI, é justamente naquele período forte, né? Do poder da igreja no feudalismo, na Idade Média, né? Exatamente, coincide a maior parte desse período com a Idade Média, que é um período que dura cerca de 1000 anos. E aí, muita coisa ficou amarrada, né, na igreja, né? A igreja não deixava o conhecimento, né? E não interessava ela passar o conhecimento. Heresia, se você falar diferente ou pensar diferente da igreja, você é um herege, e como tal você está sujeito às penas que a igreja impõe. E uma das pessoas que sofreu essas penas foi Galileu Galilei. E não foi para a fogueira porque ele se desmentiu. Diz, não, a terra não se move, não é bem assim, eu nego o que eu falei. Então foi salvo e ficou em prisão domiciliar o resto da sua vida. Agora eu pergunto para você, João, em defesa de que a igreja se colocava nessa posição contra a ciência? Ela tinha medo de mudanças, ou eu penso, né, que ela achava que ela era dona da verdade. E por ser dona da verdade, não admitia qualquer outra ideia. Diziam, a Terra é plana, e acabou. Aí vem nosso amigo Copérnico dizer que a Terra é redonda. Aliás, Copérnico teve um medo tremendo de divulgar suas ideias. O seu livro só saiu muito próximo da sua morte. Ele viu que ele estava para morrer, aí ele deixou que se publicasse. E então isso criou um trauma, né? Uma parte. Outra coisa, gente, eram pouquíssimas pessoas que ousavam pensar por si só. Pensar por si só já era uma espécie de pecado. Né? Querer voar, que é isso?
como que o homem quer voar? Se era para o homem voar, tinha que ter nascido com asas. Né? Era assim que se pensava. Né? Nós estamos vivendo uma era de grande liberdade intelectual, mas ainda assim tem muita castração. Agora eu pergunto, dessa nossa discussão aqui, João, a gente sabe que o próximo passo foi o iluminismo. A gente pode dizer que o contrário do iluminismo é esse período de escuridão que fica a ciência na religião? Essa é a nossa opinião, concordo 100%, mas é uma opinião nossa, você não precisa acreditar nela, que a gente já está partindo para o campo de dar a você um estímulo para que você até nos conteste. E até um processo histórico aí, para ele avaliar dentro do processo histórico, né, irmão? Exatamente, exatamente. A história é feita para que nós pensemos a respeito do que o ser humano fez, o que fez de bom e o que fez de errado, para que a gente não repita e para que a gente faça coisas muito melhores. Caminhemos adiante e respeitando uns aos outros. Você pode pensar muito diferente da gente, ótimo. Nós temos que te respeitar e você a nós. De qualquer maneira, pessoal, para fechar então, a ciência precisa de instrumentos e experimentos. Quem quer ser pesquisador se propõe a pesquisar e ter equipamentos para essa pesquisa, né, João? Perfeito, Santana. Muito bom.